enriquecimento alimentar com itens naturais como ferramenta para a conservação do mico-leão preto, o Leontoptex chrysophygus, descrito por Mica em 1823. Para iniciar, no estado de São Paulo existem 10 espécies de primatas, dentre elas 6 estão em perigo de extinção, que é o sagui da serra escura, o mico-leão da cara dourada, o mico-leão preto, o bugio preto, o bugio ruivo e o muriqui do sul. E a espécie em estudo é o mico-leão preto. Falando um pouco dela, ele é um animal endêmico da Mata Atlântica de São Paulo, foi considerado extinto porque passou muito tempo sem ser avistado, ficou de 1905 até 1970 sem ser avistado, e depois disso foi considerado criticamente em perigo de extinção. Atualmente, ele se encontra no status em perigo de extinção, e na natureza existem aproximadamente 1.400 a 1.500 indivíduos distribuídos em 13 locais. No cativeiro, aproximadamente 60 indivíduos em 6 instituições, e dentre elas, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo é a responsável por maior número de indivíduos e o maior número de reproduções dessa espécie dentro do cativeiro. In situ, essa espécie ela é diurna, realiza principalmente o deslocamento, seguido por alimentação, forrageamento e descanso. E a alimentação, ela é composta por frutos, exudatos, presas e flores. E Passos descreveu que na estação ecológica de Caetetos, os recursos mais importantes consumidos pelo mico-leão preto foi o fruto de gerivá, esses daqui dessas duas fotos, e o exudato Pilocarpus pauciflores. E em relação a presas, eles consumiam larvas de besouro, barata, gafanhotos, anfíbios, anuros pequenos, filhotes e ovos de aves. E principalmente para capturar a presa, ele realizava um forrageamento manipulativo, onde ele manipulava troncos de árvore, inhocos, fendas, na folhagem ou até em frutos de jequitibá seco atrás da presa. O ambiente ex situ, ele é diferente do ambiente in situ, e isso pode gerar comportamentos diferentes. Como pode se ver aqui nessas duas fotos, a alimentação ela tem uma composição e um modo de oferta diferente do que o ambiente natural. E no ambiente ex situ, isso pode gerar uma diminuição ou inexistência desse comportamento de forrageio. Então, por conta disso, é realizado o enriquecimento ambiental alimentar, onde se coloca a alimentação de forma dificultada, escondida, com horário diferente, composição diferente, para gerar uma imprevisibilidade para o animal, e isso pode diminuir comportamentos anormais, expressar novos comportamentos naturais, estimular novas atividades, e dentre a expressão de comportamento natural, pode ser os comportamentos de exploração, forrageio, sociais e territoriais. E isso tudo vai favorecer o bem-estar do animal. Por conta disso, então, o objetivo da minha pesquisa foi analisar os efeitos do enriquecimento alimentar sobre o repertório comportamental e a importância do comportamento de forrageio em futuros projetos de reintrodução ou reforço populacional dessa espécie. Além disso, como objetivos específicos, foi ver se o animal reconhece esse item natural e se ele prefere esse item em detrimento do item da rotina dele. Além disso, observar se tem alguma diferença comportamental no micário e no cequifal, que são os dois locais que eu estudei, e observar qual enriquecimento é mais eficaz. Então, o local estudado foi no micário, que é dentro da Fundação Zoológica de São Paulo, em São Paulo. Aqui uma imagem satélite do local, e mais ou menos onde se localiza o micário é onde está circulado em vermelho. E aqui uma foto do micário visto por fora e dos recintos dele. No micário foram analisados 11 indivíduos, esses indivíduos estavam ou solitário, ou em dupla, ou em trio, mas quando eles estavam agrupados, eles estavam sempre com indivíduos do mesmo sexo e aparentados. E o cequifal, que foi o outro local onde eu fiz a observação, que é dentro da fazenda do zoológico, em Araçoiaba da Serra. Aqui uma imagem satélite do local, e circulado mais ou menos onde se localiza o cequifal com os recintos dos micos.
Aqui uma imagem das fotos dos recintos dos micos, e aqui uma imagem mais próxima do recinto de um mico-leão preto. No CECFAL foram analisados 8 indivíduos e eles estavam em casais. As observações elas aconteceram entre fevereiro a agosto de 2019. A primeira fase eu realizei o ad libitum, onde eu observei todo o comportamento do animal, e no micário foi 20 horas que eu realizei essa fase, no CECFAL 13 horas. Depois, com as informações do ad libitum e juntamente com informações de uma pesquisa passada, Oliveira, 2016, que ela realizou também com micos-leões pretos no micário e no CECFAL, com todas essas informações, eu fiz o etograma e, a partir daí, fiz o método scan sampling por 480 horas, 240 no micário e 240 no CECFAL. E nesse método eu realizei registros a cada 30 segundos por 1 hora por dia em cada recinto. Os enriquecimentos alimentares, então, eu coloquei a alimentação da rotina, que são essas fotos de cima, e na alimentação da rotina eu chamei de enriquecimento de cativeiro. E quando tinha alimentação com itens naturais dessa espécie, eu chamei de itens de enriquecimento natural. Eu realizei essas observações em 4 fases. Na primeira, na segunda e na terceira, eu fiz 20 horas sem enriquecimento, 20 horas com enriquecimento de cativeiro e 20 horas com enriquecimento natural. Na primeira e na segunda fase, eu realizei essa colocação de enriquecimento com esses 2 primeiros enriquecimentos do cativeiro e 2 primeiros enriquecimentos naturais. E a diferença entre a primeira e a segunda foi que na segunda eu coloquei o enriquecimento natural antes do enriquecimento de cativeiro. Na terceira fase foi nessa sequência, só que com os 2 últimos enriquecimentos dessas 2 fotos últimas, do enriquecimento de cativeiro e do enriquecimento natural. Na quarta fase, eu realizei a observação de 60 horas de um enriquecimento combinado, onde eu colocava na mesma observação um enriquecimento natural e um enriquecimento de cativeiro. Todos esses comportamentos, eles foram tabelados no Excel, agrupados em categorias e somados por recinto a cada 20 horas, em cada situação, em cada local. Além disso, eu observei os principais comportamentos da categoria alimentação e fiz uma tabela de comparação entre a alimentação dos itens da rotina com a alimentação dos itens do enriquecimento. Todos esses dados, eu fiz testes estatísticos, primeiro o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e quando a distribuição era normal, o teste T pareado, quando a distribuição não era normal, o teste de Wilkinson. Aconteceram algumas situações que não puderam ser evitadas e que podem ter influenciado nos resultados. No micário, 3 micos do recinto MIC não estavam na fase de ad libitum, eles foram para o micário somente na primeira fase de scan sampling. A Kinha e a Sandy, que são mãe e filhas, elas mudaram de recinto entre o primeiro e o segundo mês de observação, e no terceiro mês elas brigaram de forma bem feia, a Kinha saiu muito machucada, teve que ir para a veterinária, e por isso no quarto mês elas foram mantidas separadas em recintos individuais. No CECFAL, a Carlota do PRI 7, ela não estava no primeiro mês de observação, porque ela teve um problema odontológico, teve que ficar na veterinária, e quando ela voltou, ela se encontrava um pouco magra, por isso que no terceiro mês, eles separaram ela do par dela, que é o Carlos, para observar o consumo de alimentos dos 2. No quarto mês, eles voltaram a ficar juntos. O casal que estava no PRI 10, ele foi realocado para o PRI 9 no segundo mês, e a fêmea do PRI 8 se machucou, ela teve a perna machucada no terceiro mês e teve que ir para a veterinária, então ela ficou ausente desde então. Foram observados 106 comportamentos, agrupados em 15 categorias, que é o parado, locomoção, alimentação, fisiológicos, olfativo, comunicação, agonísticos, afiliativos, interação com o exterior, manipulação do objeto, não visível, reprodutivo, socio-reprodutivo territorial, anormal e interação com enriquecimento. Só explicando 2 deles, o agonístico era quando o animal realizava algum comportamento que demonstrava perturbação devido à presença de outro animal,
ou então devido a um aparente sentimento de perigo. Então, ele ficava com a costa arqueada ou ele brigava. O sócio reprodutivo e territorial é a marcação ou o ato de cheirar essa marcação. E eu coloquei o sócio reprodutivo junto com o territorial porque a gente não sabia a finalidade dessas marcações. Então, por isso, eles foram colocados na mesma categoria. Aqui, várias fotos dos animais interagindo com todos os enriquecimentos, tanto no Sequifal quanto no micário, eles interagiram com todos os enriquecimentos colocados, mas de forma diferente. No micário foram 94 comportamentos, os mais frequentes foi da categoria parado, locomoção, interação com o exterior, e os menos frequentes olfativo, reprodutivo e agonísticos. Como eu falei anteriormente, em vida livre eles realizam principalmente deslocamento, alimentação, forrageamento e descanso. E essa maior frequência do parado obtida na minha observação pode ser porque o ambiente de cativeiro ele é um ambiente menor, então tem menos espaço para o animal se locomover e por isso ele acaba ficando mais parado do que se locomovendo. E em relação à alimentação, ela também foi bem frequente na minha observação, só que ela foi a quarta mais frequente e por isso não está aparecendo aqui. A outra pesquisa que realizou a observação com mico-leões pretos, também no micário, como eu falei antes, a Oliveira 2016, ela mostrou que as observações delas, o mais frequente foi locomoção, comportamentos fisiológicos e alimentação. E essa diferença entre os resultados pode ser por conta de Oliveira ela ter observado os animais em casal. E como eu falei anteriormente no micário, quando eu observei já não tinha mais nenhum indivíduo em casal. Eles estavam sempre solitários ou agrupados no mesmo sexo. Aqui um gráfico com todas as categorias observadas e circulado em vermelho todas as que deram resultado significativo que vão ser discutidas. Então, no micário, o comportamento parado e locomoção diminuíram de forma significativa para a situação de enriquecimento combinado, e nessa mesma situação houve um aumento de interação com enriquecimento, que também aumentou para todas as outras situações com enriquecimento. Além disso, houve um aumento da categoria alimentação para a situação de enriquecimento natural. Isso mostra, então, uma transferência de energia para o comportamento parado, locomoção, para que o animal interagisse mais com o enriquecimento, que era um item novo colocado, e se alimentasse tanto do enriquecimento quanto da alimentação já da rotina. Esse resultado já foi observado em outras pesquisas que colocaram o enriquecimento alimentar. Em lores, a inatividade diminuiu enquanto o forrageamento aumentou. E em sagui de cabeça de algodão e sagui de gold, diminuiu a frequência de descanso e locomoção, enquanto que o forrageio e a alimentação aumentaram. Em relação aos comportamentos fisiológicos, comunicação e afiliativos, eles diminuíram significativamente para a situação de enriquecimento combinado e para os fisiológicos também diminuiu para a situação de enriquecimento de cativeiro. Isso, como eu falei anteriormente, para o comportamento parado e locomoção, nessas categorias também demonstra uma transferência de energia e tempo para o animal interagir com o enriquecimento. Mas, na questão dos comportamentos sociais, de comunicação e afiliativo, não era esperado que diminuísse tanto, porque esses comportamentos, eles são comportamentos que são muito realizados, principalmente no momento de forrageamento, porque a alimentação ela é um aprendizado social e os calitriquídeos eles vão vocalizar durante esse momento para sinalizar locais de forrageamento, gostos desagradáveis ou outras coisas em relação à alimentação. E foi observado, quando colocado enriquecimento alimentar para saguis de tufo pretos, que as interações sociais aumentaram. Então, era esperado que as interações sociais aumentassem na presença de enriquecimento, porque se estava colocando coisas a mais para os animais forragearem, mas não foi o observado na pesquisa. Em relação à interação com o exterior, ela aumentou de forma significativa para a situação de enriquecimento combinado, e isso se deve a um erro metodológico, porque no primeiro mês de observação, eu considerei a observação do exterior como um ato de olhar para fora do recinto
quando o animal era atraído por um barulho forte ou uma passagem de algum animal fora do recinto. Mas, no segundo mês de observação, eu mudei essa definição desse comportamento para todo o ato do animal olhar para fora do recinto, porque muitas vezes eu podia não ver o animal passando ou ouvir o barulho que o mico foi atraído. E isso pode ter influenciado muito, porque no primeiro mês eu já tinha realizado 20 horas de observação da fase de sem-enriquecimento, enriquecimento de cativeiro e enriquecimento natural. Em relação à manipulação de objetos, na situação de enriquecimento de cativeiro diminuiu de forma significativa, e isso mostra um interesse pelos novos objetos colocados nesse enriquecimento. Na questão do comportamento não visível, a situação de enriquecimento de cativeiro aumentou de forma significativa, e essa categoria era realizada principalmente quando estava chovendo muito, ventando muito, ou quando o animal estava próximo do seu momento de descanso. E isso tudo pode ter influenciado nesse resultado. Em relação aos comportamentos reprodutivos, socio-reprodutivos, o micário ele teve uma frequência muito menor do que comparado com o sequifal, que eu vou mostrar depois, e isso porque o animal não estava em casal. E, além disso, o comportamento socio-reprodutivo e territorial, ele diminuiu de forma significativa para o enriquecimento de cativeiro. Em relação ao comportamento anormal, ele aumentou de forma significativa para a situação de enriquecimento combinado, e isso é por conta da briga da Quinha com a Sandy. No período em que eu observei o enriquecimento combinado, a Quinha já estava separada da Sandy, e ela realizou muito pacing, que foi responsável pelo maior número de observações de comportamentos anormais. Então, isso influenciou nesse resultado significativo. Essa transformação de comportamento já foi observada também em outra pesquisa, que quando um animal estava em um recinto de grupo, foi levado para um recinto individual, ele também passou a realizar mais comportamentos anormais. Em relação aos comportamentos da categoria alimentação, os micos eles diminuíram a escolha de alimento e a interação com o alimento de cativeiro, a ingestão de alimento de cativeiro, e em relação à interação com galhos e troncos também diminuiu de forma significativa. Em contrapartida, aumentou de forma significativa a ingestão de alimentos e presas do enriquecimento. Então, isso mostra que houve uma transferência de energia da alimentação dos itens da rotina para a alimentação de itens do enriquecimento. No micário, os itens mais consumidos foram o gerivá e as baratas e tenébrios. E, como eu falei anteriormente, o gerivá é um dos itens importantes encontrado no ambiente natural do animal. E esse resultado é um resultado positivo, então, porque mostra que o animal pode consumir um item natural dessa espécie. Além disso, foi observado o consumo maior de frutos em relação a presas, e isso também é observado em vida livre, onde o animal, na estação de Caetetos, ele consumiu mais frutos, 67,9%, do que presas, 8,9%. Quando comparado a alimentação da rotina com a alimentação de enriquecimento, é visto que a alimentação da rotina ela foi maior significativamente na situação de enriquecimento de cativeiro e enriquecimento natural. Mas isso foi diferente na situação de enriquecimento combinado, onde a alimentação de enriquecimento ela aumentou de forma significativa e ultrapassou a alimentação da rotina. E mesmo de forma não significativa, isso mostra que o animal começou a forragear mais através do enriquecimento. Então, esse enriquecimento foi importante para o aumento do comportamento de forrageio e vai de encontro com o que Jung diz que os animais eles preferem gastar mais tempo e energia para obter alimentos de forma dificultada do que conseguir o mesmo de forma facilitada em coxos. Em relação ao sequifal, foram observados 86 comportamentos,
os mais frequentes foram da categoria não visível, parado e locomoção, e os menos frequentes olfativo, manipulação de objetos e agonísticos. Na pesquisa de Oliveira, que ela realizou com os micos-leões pretos do Cequifal, ela observou o mais frequente locomoção, não visível e alimentação. E essa diferença, no caso do Cequifal, se deve ao período de observação que foi diferente. Oliveira observou de janeiro a abril, enquanto que no Cequifal eu observei de março até agosto, em meses intercalados. Aqui um gráfico com todas as categorias e circulado em vermelho aquelas que foram significativas. Em relação ao comportamento parado, ele diminuiu de forma significativa no enriquecimento natural, e nessa mesma situação, a alimentação aumentou de forma significativa, além de aumentar a interação com o enriquecimento. Isso mostra, como eu falei no micário, uma transferência de energia e tempo desse comportamento parado para alimentação e interação com o enriquecimento. Em relação aos comportamentos fisiológicos, não houve diferença significativa entre a situação controle, mas houve uma diferença significativa para a situação de enriquecimento de cativeiro, que foi maior do que a situação de enriquecimento natural. Esse comportamento ele era caracterizado bastante pelos comportamentos de autocotação e coçar, que são comportamentos ligados à autolimpeza do indivíduo, e isso pode ter sido influenciado pela sujeira ou presença de ectoparasitas no momento de observação. Em relação à categoria olfativo, ela aumentou de forma significativa na situação de enriquecimento combinado, e a presença do enriquecimento pode ter gerado novos cheiros, o que estimulou esses comportamentos, mas também podem ter sido influenciados por outros cheiros, como cheiros de outros animais perto, ou alguma coisa diferente no ambiente ao redor. Então, isso tudo também pode ter influenciado nesse resultado para essa categoria. Em relação à comunicação, no Cequifal diminuiu de forma significativa para a situação de enriquecimento natural, e isso, como falado no micário, é algo que não era tão esperado, mas que mostra uma transferência de energia e tempo para a interação com o enriquecimento. Em relação à categoria de comportamentos afiliativos, não houve diferença com a situação controle, mas na situação de enriquecimento de cativeiro ela foi maior significativamente do que a situação de enriquecimento natural. E, além disso, é possível ver nesse gráfico que a situação de enriquecimento de cativeiro e enriquecimento combinado, elas foram maiores do que a situação controle. E, apesar de não ser de forma significativa, esse é um resultado positivo, porque mostra que os animais passaram a realizar mais esse comportamento natural, que é um comportamento social e indica vínculo entre os indivíduos, e que a presença do enriquecimento ela gerou um ambiente melhor para o indivíduo passar a realizar esses comportamentos naturais. E isso pode ter contribuído para o bem-estar do animal. Em relação ao comportamento de interação com o exterior, ele aumentou de forma significativa para o enriquecimento combinado, e, como eu falei anteriormente no micário, isso pode ser por conta do erro metodológico realizado. No Cequifal, teve uma grande frequência da categoria não visível. Isso se deve porque no Cequifal tem o cambiamento, que é um tamanho menor do que o recinto, só que ele é telhado, onde o animal fica menos exposto a vento, a sol e observadores. E, além disso, o Cequifal ele tem um ambiente mais aberto, então tem poucas árvores ao redor do recinto. E no micário tem bastante árvores, então fica bastante sombra. E nos recintos no Cequifal, principalmente os que tinham maior vulnerabilidade a situações climáticas de muito sol, vento, era onde os animais ficavam mais recolhidos no cambiamento. Oliveira também relatou essa alta frequência de não visível, e segundo ela, quando os animais ficavam dentro do cambiamento, eles ficavam em cima de tocas e troncos ou forrageando no solo. Em relação ao comportamento reprodutivo, ele diminuiu de forma significativa na situação de enriquecimento de cativeiro, e esse comportamento, esse resultado pode ser por conta do aumento de interação com o enriquecimento, então foi uma transferência de energia e tempo, mas não era esperado que diminuísse tanto,
porque as observações da situação controle e da situação de enriquecimento de cativeiro, elas eram realizadas bem próximas, em semanas separadas somente, e foi visto maior quantidade de comportamentos reprodutivos em meses específicos. Então, era esperado que esse enriquecimento de cativeiro e a situação sem enriquecimento fossem um pouco mais próximas em relação a esse resultado. Em relação ao comportamento anormal, não houve diferença significativa, mas houve uma diminuição para a situação com todos os enriquecimentos, e apesar de não ser significativo, isso é um resultado positivo, que demonstra que esse comportamento diminuiu, e esse comportamento, ele é um indicativo de estresse crônico, que vai afetar negativamente o bem-estar da espécie, então a diminuição dele mostra que o enriquecimento, ele criou um ambiente melhor para que o animal pudesse realizar menos esse comportamento. Isso já foi observado em outra pesquisa com lores, quando se colocou a dieta com goma e néctar em insetos, que houve uma tendência à diminuição desses comportamentos anormais também. Em relação aos comportamentos da categoria alimentação, houve um aumento para a ingestão de alimentos e presas do enriquecimento. E, além disso, o fruto mais consumido foi o fruto de Gerival. No Cephal, quando comparada a alimentação da rotina com a alimentação do enriquecimento, a alimentação da rotina sempre foi maior de forma significativa do que a alimentação com enriquecimento para todas as situações de enriquecimento. Mas, apesar disso, na situação de enriquecimento combinado, que foi a última colocada, houve um aumento um pouco maior da alimentação do enriquecimento. Quando comparado o micário com o Cephal, é visto que existem algumas diferenças que podem ter gerado esse resultado diferente entre os locais. Como se pode ver aqui na foto, essa foto é do micário e essa foto é do Cephal. E aqui já é possível ver que o recinto, ele é menor no micário, a ambientação dele é com troncos, cordas e também tem mangueiras em outros recintos, enquanto que no Cephal a ambientação é muito mais com galhos, tinham outros recintos com corda também, mas é principalmente com galhos, tem um local de descanso aqui dele também, e tem o cambiamento, então isso tudo pode ter influenciado. Além disso, as rotinas dos locais também eram diferentes, a alimentação tinha horários diferenciados e sequências diferenciadas, então isso tudo pode ter resultado nessas diferenças entre os locais. Quando falado em relação à diferença entre a composição de grupo, foi visto, como eu falei um pouco anteriormente, que no micário eles apresentaram menos comportamentos afiliativos, reprodutivos e sócio-reprodutivos e territoriais, quando comparado com o Cephal. E isso é porque os animais, eles estavam, quando agrupados, eles estavam sempre com indivíduos do mesmo sexo e aparentados, ou eles estavam solitários, então eles nunca estavam em casais, como no Cephal. E por isso esses comportamentos, eles foram menos frequentes. E as diferenças comportamentais por conta dessa composição de grupo também foram observadas em outra pesquisa com o mico-leão preto, onde Bertolli observou que uma dupla de machos, quando no recinto, elas apresentavam mais inatividade, alimentação, deslocamento, comportamento territorial e vigilância do que os indivíduos agrupados em casais. E os indivíduos solitários, eles apresentavam maior vigilância e estereotipias e menor deslocamento do que os agrupados em casais. Em relação à interação com o enriquecimento, no micário, o mais interagido foi o enriquecimento combinado, seguido do enriquecimento de cativeiro e o enriquecimento natural. E no Cephal foi o enriquecimento de cativeiro, seguido do combinado e depois o enriquecimento natural. Mas em ambos locais, na situação de enriquecimento combinado, em que eu colocava o enriquecimento natural e o enriquecimento combinado juntos na mesma observação, nessa situação, o animal interagia mais com o enriquecimento de cativeiro. Então, isso mostra que o animal, ele teve uma preferência pelo enriquecimento de cativeiro para interagir. Isso pode ser porque o material do enriquecimento de cativeiro era um material que ele já talvez tinha um pouco mais de familiaridade,
a alimentação, eles tinham mais familiaridade porque era a alimentação da rotina, então isso tudo pode ter sido um atrativo a mais para os animais interagirem mais com o enriquecimento de cativeiro do que o ano natural. Aqui é uma tabela com todos os resultados que eu já falei anteriormente. Aqui é só para mostrar que no micário, o enriquecimento combinado ele foi o que surgiu mais efeitos significativos, e no Sequefal, o mais efeitos significativos foi o enriquecimento natural. E ainda comparando o micário com o Sequefal, é visto que o micário ele teve uma maior interação com o enriquecimento, na situação de enriquecimento natural, e ingestão dos itens de enriquecimento na situação de enriquecimento de cativeiro e enriquecimento natural. Além disso, como eu falei anteriormente, ele foi o único que apresentou uma diminuição significativa na escolha e ingestão dos alimentos de cativeiro. Isso tudo pode ser por conta da rotina ser diferenciada, como eu falei, o horário e a sequência de alimentação, elas são diferenciadas entre os locais. E, além disso, no Sequefal teve uma alta taxa de não visível, isso tudo pode ter influenciado nas outras categorias. E também o micário, ele tem recintos menores, menos ambientados, menos complexos, os indivíduos ou estão solitários ou estão agrupados no mesmo sexo, e ele também é mais vulnerável ao barulho, porque lá passam muitos trabalhadores, o barulho da visitação chega até o local, então isso tudo são fatores associados ao estresse crônico, que podem ter resultado numa maior necessidade do animal interagir com o enriquecimento, porque o enriquecimento ele vai gerar novas oportunidades, novas escolhas, vai gerar um ambiente mais complexo, e talvez por isso o animal tenha uma necessidade maior de interagir com esses enriquecimentos, e resultou nessa questão de que o micário teve maior interação em ingestão de enriquecimento do que o Sequefal. Então, para concluir, o enriquecimento com maior interação foi os de itens de cativeiro. Os maiores efeitos significativos no micário foi enriquecimento combinado e no Sequefal foi enriquecimento natural. E o enriquecimento natural era esperado que ele gerasse maiores comportamentos naturais, porque eram itens naturais colocados para a espécie. O ambiente ficaria mais similar com o ambiente natural dela, mas também foi observado que no enriquecimento de cativeiro houve um aumento de um comportamento natural, que foi o comportamento afiliativo, e isso mostra que todos os enriquecimentos eles são muito importantes e eficientes para proporcionar estímulos novos que vão contribuir para o bem-estar desse animal. Em relação ao enriquecimento natural, ele foi o único em que a categoria alimentação aumentou de forma significativa, e, além disso, a interação com o gerivá, ela foi a que teve maior registro de ingestão, tanto no micário quanto no Sequefal. Então, isso mostra que os animais eles podem, sim, consumir esse item natural da espécie, e que os enriquecimentos, quando colocam itens naturais, eles geram maior estímulo para o animal forragear. Esses resultados, eles vão auxiliar em protocolos futuros de reintrodução. O animal ainda não é cogitado para reintrodução, por conta do número baixo de indivíduos em cativeiro, como eu falei, são aproximadamente 60 indivíduos, ainda é um número muito baixo, mas quando for possível e necessário, esses dados já mostram que o animal consome um dos itens naturais que são recursos importantes na estação de caetetos. Então, isso é algo positivo, e quando for feita a reintrodução, pode ser feito treinamentos alimentares com mais itens, além do que colocado na pesquisa. Além disso, no micário houve uma maior interação e ingestão dos itens de enriquecimento, e ele foi o único em que os comportamentos de alimentação e itens da rotina diminuíram significativamente. Para finalizar, então, algumas sugestões. Pelos resultados, foi possível ver que é preciso uma melhor ambientação e reestruturação dos recintos para uma melhor qualidade de bem-estar animal, principalmente do micário, porque ele foi o local onde os animais mais interagiram e ingeriram os itens do enriquecimento, então isso mostra uma necessidade maior por enriquecimento. E, além disso, quando feito pesquisas em relação a essa espécie, foi visto poucas pesquisas
do comportamento dessa espécie, em relação ao efeito de enriquecimentos ambientais para essa espécie. Então, é sugerido que realizem mais pesquisas para isso, e também mais pesquisas em relação a treinamentos que aumentem o comportamento natural dessa espécie, como treinamento alimentar, só que com itens mais variados do que os itens colocados na pesquisa, ou treinamentos que possibilitem a defesa do animal contra ameaças humanas e de predadores. Eu não falei anteriormente, mas a única reintrodução que foi realizada para essa espécie, que foi uma pesquisa, o animal, foram 3 animais reintroduzidos, e eles sobreviveram por um tempo, mas 2 deles acabaram sendo predados e o outro foi morto de forma desconhecida. Então, isso mostra que o comportamento antipredatório, ele é muito importante que o animal desenvolva isso no ambiente ex situ, para quando for realizada uma reintrodução, ele possa se defender dos predadores no ambiente in situ. Aqui, várias fotinhas de cada um de vocês. Eu queria agradecer muito a cada um da banca. Eu escolhi vocês porque vocês são pessoas que eu admiro muito, vocês são pessoas que tiveram alguns momentos especiais durante esse mestrado, e essas fotos mostram isso. Então, eu queria muito agradecer a atenção de vocês, aos conhecimentos passados. E aqui, fotos das pessoas que me ajudaram durante o mestrado, o pessoal do Secfal, a tratadora do micário, o pessoal do PECA, o pessoal da turma do mestrado, alguns amigos que eu fiz pelo zoológico e pelo botânico, alguns amigos que já estão comigo pela vida inteira, minha família, meu namorado. Eu queria agradecer a todos eles, porque eles foram muito importantes para eu conseguir desenvolver essa pesquisa. E aqui algumas as referências de tudo falado e das imagens que não são da minha autoria. É isso, obrigada.